sabem talvez, que nós chamamos esse evento das segundas à noite, talvez outras noites também, de palestra bíblica, porque daí ele não tem uma parada para fazer pergunta, nem para fazer comentários, porque não é um estudo bíblico, é uma palestra bíblica. Eu falei outro dia para vocês, eu citei de passagem um salmo e falei, estou devendo. E preparei uma mensagem expondo esse salmo, mas ontem caiu o que se diz a sopa no mel. E aí eu pedi autorização para um colega aqui nosso, para contar a história dele, mas claro que eu não vou contar a história dele com 1 milhão de detalhes. Eu vou contar com fidelidade, mas bem reduzidinho, tá, Alexandre? Porque a história que o Alexandre contou para nós ontem, você já contou, é pública? Não, sim, então tá. Ela exemplifica muito bem o que nós queremos falar. Então eu vou começar a nossa palestra de hoje contando para vocês, reproduzindo uma história que eu vi ontem, verídica, de um colega que está entre nós aqui recolhido. O Alexandre tinha acabado de sair, fazia pouco tempo, de uma comunidade terapêutica, e ele estava limpo das drogas que ele usava. Se fossem elas, não veio ao caso. Ele estava limpo. E ele estava morando com o pai dele, na casa do pai dele. E uma irmã dele morava lá também. E um dia, por algum motivo, resumindo a história, a irmã do Alexandre pediu para ele ir comprar cigarro. Mas a ideia, e ele sabia disso, na cabeça dele também estava essa ideia, a ideia era comprar cigarro no mercadinho que tem não sei aonde. Mas óbvio que mais perto do que o mercadinho que tem lá não sei aonde, tinha um barzinho que tem bem pertinho de casa. E aí o que o Alexandre pensou? Eu vou lá no barzinho, que é mais perto, é mais rápido e não dá nada. Chegando no barzinho, ele comprou um cigarro e tal, e um amigo das antigas, né? O Alexandre era um cara daqui, da nossa região, Manezinho, da nossa grande Florianópolis, e o Alexandre encontrou aquele cara das antigas, que ofereceu uma cerveja para ele. Vamos tomar uma cerveja? O cara estava tomando. Ele falou, não cara, eu acabei de ser de tratamento, eu estou limpo, eu quero manter assim. E aí o amigo começou a insistir. E insistiu, e o Alexandre foi se mantendo firme, dizendo não. E disse, não cara, ó, para de insistir, eu não quero beber. E deu as costas e saiu. Quando ele estava na porta do boteco, ele parou, olhou para trás e falou assim, pô, me dá um copo aí também que eu também vou tomar. Por aí desgraçou-se tudo, está hoje aqui com uns 5, 6, 10 dias de acolhimento aqui, mais ou menos isso. Eu contei essa história do Alexandre, que está conosco, também, cara, é a história de quase todos nós, episódios desse tipo aconteceram com quase todos nós, mas porque essa história que eu ouvi ontem, fresquinha ali na sala do plantão, de um cidadão que está conosco, que pode ser testemunha do que aconteceu com ele. Essa história é o texto bíblico que nós vamos ler, vivido, encarnado por um pecador, conforme nós vamos ver no texto. O texto bíblico, ele acontece muitas vezes na nossa vida. Para a bênção, muitas vezes, para a salvação, para a maldição e para a perdição, muitas vezes. Muitas vezes, nós encarnamos, o texto bíblico quer dizer, aquilo que Deus disse, nós vivemos como homens, na carne, experimentamos. Salmo 1. Se pegar a sua Bíblia, que não tem nada depois, só a Bíblia, e abrir no meio, é o livro dos Salmos. E o primeiro é o primeiro, Salmo 1. Só a título de informação para quem gosta da Bíblia, para quem está pensando em levar uma vida cristã, em frequentar a igreja, o livro dos Salmos não tem capítulos, tá? Porque Salmos são cânticos. E o Minário não tem capítulo, tem cântico. Então é o Salmo 1, o Salmo 73, o Salmo 10, o Salmo 15, o 29, mas não é capítulo tal, porque o Minário não tem divisão em capítulos. E esse livro é o principal inário dos judeus, o livro dos Salmos. O principal autor desse inário, dos Salmos, é o rei Davi. Ele escreveu 73 salmos, o 150 é praticamente a metade. Mas foi escrito por Daí, você vê que são 150,
esse homem escreveu 73 e outros escreveram outros salmos. E esses salmos, uma coisa muito interessante, tem muitas coisas muito interessantes a respeito do livro dos salmos. Muitas coisas. Mas uma coisa bastante interessante é que o livro dos salmos, se a gente quiser, não de uma maneira excludente, não para dizer assim, pode excluir o restante, que não precisa do restante da Bíblia, mas se você, por acaso, em algum momento, ficasse só com o livro dos salmos diante de você, você teria condições de entender toda a mensagem bíblica. O livro dos salmos é um resumo de toda a Bíblia. Toda a mensagem bíblica está resumida no livro dos salmos. E quando eu digo se talvez você tivesse só o livro dos salmos, 150 salmos, diante de você, ainda seria um grande privilégio. Porque em muitas regiões do mundo, neste momento, pessoas têm um rasgãozinho de uma página que eles guardam escondido, se for pego aquilo é degolado. Então eles têm um pedacinho, e quando eles se reúnem, um lê um pedacinho, outro lê outro pedacinho, às vezes tem que engolir aquilo, porque são cristãos perseguidos que não têm um livro, que a Bíblia inteira, que às vezes custa R$ 3,50, R$ 3,90, em versão brochura, versão popular, e não tem. Salmo 1. Vamos lá, vamos ver o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, quer dizer, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha, em alguma versão, e cujas folhas não caem, ou aqui, cuja folha não cai. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, nesta versão que eu escolhi, conduz à ruína, e em algumas outras muito boas versões foi traduzido por o caminho dos ímpios perecerá. Não só os ímpios serão conduzidos à ruína pelo caminho dos ímpios, mas o próprio caminho dos ímpios perecerá. Então esse salmo, que é o primeiro de um livro de 150 cânticos, é um salmo que já começa tratando de um assunto que até hoje, a gente pensa que isso aqui foi escrito cerca de 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo, antes de o Deus eterno se encarnar, se fazer homem, cerca de 1000 anos antes, esse livro foi escrito. Principalmente esse salmo. Então são mais ou menos 3.000 anos que esse enunciado aparece, que essa palavra de Deus aparece, escrita por um autor santo. E 3.000 anos depois que o salmista escreve esse salmo, aqui neste local, sem você multiplicar isso por todo o globo terrestre, se você multiplicar N vezes esses 50 homens que estão aqui, por não sei, por N vezes, para chegar a 8 bilhões de seres humanos na Terra, você vai descobrir que a fila que se vê aqui logo depois da mensagem, a fila das 9 às 9h15 para a distribuição de remedinhos que fazem a felicidade por quem embotam a mente, é só um pálido exemplo de um mundo que busca a felicidade em qualquer coisa, principalmente hoje, a palavra hoje agora significa nesses dias atuais, nesse momento da história da humanidade, principalmente hoje em substâncias psicoativas. Nós procuramos em cocaína, em cachaça, em pedra, sei lá quantas drogas existem agora, mas o restante de toda a humanidade que não está internada aqui, nem vai se internar em lugar nenhum, está procurando em diazepam, aí o nome, a lista é grande, né? Os remedinhos que trazem felicidade, porque embotam, anestesiam a mente, eles já passam das casas das dezenas de centenas de milhares de remedinhos dos bilhões de
comércio para vender felicidade, porque a grande ânsia do ser humano é a felicidade. É a grande ânsia do ser humano. A maioria dos seres humanos, a quase totalidade dos seres humanos, não sabe o que é felicidade. Alguns cognitivamente sabem, porque já ouviram a palavra do Evangelho, já ouviram dizer que felicidade é um relacionamento saudável com Deus na pessoa do Senhor Jesus. O cara sabe, mas não experimentou. Mas nós estamos sempre buscando felicidade. Essa expressão bem-aventurado, que começa esse salmo, ela é usada depois pelo próprio Senhor Jesus, que é a felicidade para nós em pessoa. Deus que se fez homem e nos trouxe a verdadeira felicidade, que é a vida eterna com Ele, em comunhão com Ele, em paz e vida. Esse Jesus, logo também no início do seu ministério, o evangelista Mateus, o primeiro dos evangelhos escritos de Mateus, ele começa também o seu evangelho, lá no capítulo 5 ele já toca no assunto, ele já traz o sermão do monte que Jesus proferiu de uma montanha, pregou e enunciou toda uma mensagem que em Mateus ocupa 3 capítulos, 5, 6 e 7 do evangelho. E essa mensagem do Sermão do Monte, ela começa com as famosas bem-aventuranças. Esse é um termo que ele é comum ao judeu. Ele também é comum a nós, mas não é muito comum fora do ambiente religioso, eu diria fora do ambiente religioso cristão. Não é muito comum ter um bem-aventurança. Nós sabemos o que é aventura, sabemos o que é desventura, sabemos o que é uma boa aventura é uma que tem início, começo e fim o fim é bom, não termina em tragédia. Então, uma boa aventura. E de uma certa maneira é disso que o texto está falando. Uma bem-aventurança é uma jornada aventurosa de bem, de essencialmente boa, que não traga tragédia. Diz o filho desse homem que escreveu isso aqui, diz: a bênção do Senhor, a bênção do Senhor é o que enriquece e não traz dores, não acrescenta dores. Então, bem-aventurança é um estado de felicidade plena. Essa palavra nos remete logo para, ele quer dizer felizes. Feliz é o homem. Sim, mas não é uma felicidade qualquer. Quando o autor bíblico, quando esse termo aparece na Bíblia, ele está tentando denotar, dar um sentido para essa pessoa a quem ele se refere, bem-aventurado, esse ou aquele, dar um sentido de uma felicidade plena, completa, alguma coisa que está acabada, alguma coisa que é indestrutível. Essa felicidade é uma felicidade que é maior do que as circunstâncias. É uma felicidade que, de uma certa maneira, também não se conquista, se ganha. É uma felicidade que só pode se encontrar no próprio Deus. Que o ser humano só pode encontrar no próprio Deus. E receber dele essa felicidade. E o salmista começa com essa expressão: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, lá sobre a montanha, lá em cima de uma montanha, prega para os discípulos, uma multidão, e depois mais propriamente para os discípulos, ele fala e começa o sermão da montanha com as bem-aventuranças. Também está embutido naquele momento um termo que designa alguém que é feliz. Quando diz bem-aventurado, quando o salmista escreve isso, e quando Jesus abre a sua boca e fala isso, 1000 anos depois do salmista ter escrito isso aqui, eles estão pensando a ideia desse texto nos originais, tanto no grego, depois no grego com Jesus falando, também no hebraico.
a ideia dessa expressão dentro da cultura judaica, e para fora dela também depois, porque veio para nós, é a ideia de alguma coisa que é completa, acabada, que é total, que é perfeita. Nesse sentido, não é uma situação, é um estado, é uma essência. Quando o salmista está falando feliz o homem que não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, ele não está dizendo um homem que experimenta a felicidade. Quando dizemos que Deus amou o mundo de tal maneira, maravilha, é verdade, está escrito, Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas quando o apóstolo João, que escreveu essa fala de Jesus em João 3,16, o chamado versículo textual da Bíblia, resumo do resumo, extratos da mensagem bíblica, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou. Mas mais à frente, o mesmo evangelista João que escreveu essa palavra de Jesus, escreve nas suas epístolas que Deus é amor. O amor de Deus não é o amor de alguém que ama e aí de repente encontra um objeto e ama aquele objeto, direciona aquele amor. O amor de Deus é o amor de um ser pessoal, de alguém que é amor, na essência. E aí encontra, cria, ele criou, um objeto de amor, decide amar, que somos nós, e assim o amor nos ama, muito mais do que alguém que só ama. Bem-aventurado não é um cidadão que, de uma certa maneira, em algum momento experimenta a felicidade nesse mundo. Bem-aventurado, por a ideia desse texto, é de alguém que é feliz na sua essência. Lá na frente, uma perfeita revelação de Deus aos homens, que é o Senhor Jesus, a encarnação de Deus, que é a perfeita revelação de quem é Deus e de toda a mensagem de Deus para a humanidade. Nós vamos aprender que para ser feliz, para viver feliz, o homem precisa morrer para esse mundo e ressuscitar com Cristo. É uma coisa que só é possível para um homem transformado pelo poder do Espírito Santo no sacrifício do Senhor Jesus. Mas enquanto nós não sabíamos disso ainda, enquanto a revelação estava perfeita 1000 anos antes de Jesus, e o salmista escreveu isso, ainda vem uma ideia de uma coisa que não é passageira nem transitória e não está dependendo do homem, e nós vamos ver isso. E nesse sentido nós podemos asseverar que essa felicidade é uma essência agora, é uma natureza feliz, porque nós vamos ver nesse mesmo texto que essa felicidade é fruto da ação de Deus, não é fruto da busca do homem, nem da ação do homem por si mesmo. Vamos com calma, vamos versículo a versículo. Poderíamos ir 6 segundas-feiras, já que são 6 versículos, falando desse salmo, mas talvez você encontre, se você tiver interesse, bons livros falando sobre o salmo primeiro, em várias bibliotecas, em várias editoras. Que se eu deixar para falar isso em 6 versículos, eu perco muitos dos que estão aqui hoje. Muitos não vão estar aqui nem na segunda que vem, que dirá daqui a 6 segundos. Então, de uma certa maneira, por misericórdia também, Deus resume a profundidade e o alcance da mensagem para entregá-la inteira, completa, mas mais simplificada para o bom entendimento. Qual é o bom entendimento da palavra de Deus quando ela nos chega aos ouvidos? O bom entendimento da palavra de Deus é aquele que é descrito no Evangelho de João de novo, no capítulo 21, quando João diz: Jesus fez muitos sinais e maravilhas nesse mundo. Eu creio que se fosse escrever tudo que ele fez, não caberia em livro nenhum. Mas estes sinais que ele fez e que foram escritos, foram registrados, foram escritos para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus e para que vocês, crendo nisso, tenham vida em seu nome. Então, há muito que ser dito do texto bíblico, de qualquer texto bíblico, ainda mais um texto como esse, absolutamente, essencialmente evangelístico, evangélico, esse texto do Salmo primeiro, há muito a ser dito. Mas nós também podemos
dizer um pouco do tudo que ele é e será suficiente para a sua decisão dessa noite. Bem-aventurado, isso não é assim. Como estavam aquelas pessoas assistindo o show daquele cidadão que veio aqui a Florianópolis, aqui não, porque aqui é Palhoça, mas ele foi lá do outro lado dessa lagoa e estava lá no sábado à noite. Eu sei mais ou menos como estava o coração deles, porque uma vez eu assisti a um show que tinha 80 mil pessoas em um show do Milton Nascimento naquele sambódromo lá do Rio de Janeiro. E eu estava alegre pra caramba, e todo mundo fazendo brilhar o isqueirinho e tal, tá feliz, comentando, eu escrevi um texto falando sobre o evento esse que aconteceu no sábado à noite aqui na cidade, como a cidade recebeu um ídolo, como essa cidade é idólatra. E aí, a vossa assistente social e minha amiga, de quase 26 anos, a dona Nani, me fez uma resposta ao texto que eu escrevi, publiquei de maneira geral, contando o caso de uma moça que ela conhece que na semana anterior estava chorando que tinha perdido o emprego e não sabia como ia pagar o aluguel, mas comprou o ingresso por R$ 1.500 para ver o show no sábado à noite. Mas ele é um ícone da música mundial. Daí a Nani falou, tá bom, daí quando vencer o teu aluguel você paga pro teu, você pede pro teu ícone pagar o teu aluguel. Mas é um momento de extrema felicidade quando você tem aquilo que você quer. Os flamenguistas não estão super felizes hoje porque ontem eles conseguiram derrotar o Corinthians. Mas essa felicidade passa? De que serve essa felicidade do corintiano, do flamenguista ontem? Do que serve essa felicidade? Para que serve? Você comeu melhor hoje? A comida melhorou? O seu salário, a condição do seu filho, da sua filha, da sua mãe, a sua condição de vida melhorou? Não serve para nada. Mas é desses laivos de felicidade, esses pedacinhos, desses restolhos de felicidade, desse lixo de felicidade que o mundo produz, que nós vivemos, e todos os seres humanos vivem. Daqui a pouco, quando não encontra mais em outro lugar, cai no diazepam. Eu não sei mais os nomes dos outros. Eu falo diazepam, não tenho nada contra o diazepam. Eu tenho contra todos eles juntos, não só contra o diazepam. Mas é ali que busca e daí não encontra mais nada. Porque daí se não conseguir, se não usar o diazepam, vai ter que tirar foto, tomar cachaça, porque não sabe o que é ser feliz. E vive pequenos momentos de felicidade. Mas por que não encontra felicidade? É isso que esse salmo ensina primeiro, mas como Deus é um Deus de amor e misericórdia, é um Deus que ama o ser humano, ama o pecador, ama a criatura que fez, não entrega a verdade pela metade, embora ela seja verdade mesmo que ela seja pela metade. O salmo começa dizendo o que não faz um homem que é verdadeiramente feliz, que é a essência, mas ele também ensina como um homem chega à felicidade, chega a ser feliz, experimenta uma felicidade que é duradoura e permanece, se transforma numa pessoa feliz, daqui para toda a eternidade. Bom, vocês assistiram aquele filme, talvez muitos assistiram aquele filme Interestelar, sucesso e tal, em outubro agora. Não, só em outubro, né? Olha que loucura. 5 minutos atrás eu estava falando aqui no Ano Novo, disse que não tinha nada de novo no Ano Novo, e que 5 minutos depois já ia ser Natal de novo e Ano Novo, já vai ser, tá? Falta só um minutinho. Já estamos em outubro, já disse que vão lançar de novo aquele filme, porque fez muito sucesso, vou relançar o filme em outubro e tal, não sei o que, o cinema vai... Tem uma expressão naquele filme que é o paradoxo de Fermi, é isso? Paradoxo de Fermi. Paradoxo de Fermi. Mas essa expressão, paradoxo, não é uma expressão nova. Existe na ciência um paradoxo de Fermi. São umas contradições que as pessoas não conseguem solucionar, não conseguem resolver. Mas os filósofos gregos, 400 anos depois que esse cidadão escreveu isso aqui, surgiu na Grécia um troço chamado filosofia. A filosofia ocidental, sobre a qual está deitado o vasto conhecimento da humanidade ocidental, nasceu lá 600 anos depois e eles já trabalhavam com os paradoxos.
paradoxo existe de todo tipo, na matemática, na física, enfim. Aqui nós temos um pequeno paradoxo. Um paradoxo no versículo 1 ainda. Porque é alguma coisa que cresce, mas não cresce para cima. É alguma coisa que progride, mas ao contrário de subir, desce. Então eu forjei essa expressão paradoxo. Porque o salmista diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existe uma crescência, um crescimento de maldade, de desespero, de infelicidade e desgraça na vida desse homem, mas não é um crescimento para cima como o bolo quando você põe fermento, ou quando a escada quando você constrói, é um crescimento para baixo, é um crescimento com um buraco, na verdade, é uma queda. É uma queda. Bom, eu não preciso explicar para vocês o que é uma queda, nós somos especialistas em queda, e em requeda, que nós chamamos de recaída, somos muito mais especialistas ainda, né? Então, o que esse salmista, o que esse salmo está explicando, o que esse primeiro versículo do salmo primeiro está nos dizendo, é como acontece de nós chegarmos aonde chegamos. Por que o Alexandre, que estava tão bem e tão firme, de repente estava tão bêbado de novo, né, Alexandre? Por que isso? Claro que não é só o Alexandre, claro que não somos só nós que estamos aqui nesse auditório, claro que não sou só eu, claro que é toda a humanidade. É por isso que ele diz: todo homem que anda segundo o conselho dos ímpios vai acabar parando no caminho dos pecadores, e quando ele vir, ele já não está mais assim com quem alguém de fora ouvindo o conselho de outros, ou espiando, parando, se detendo no caminho de outros. Ele já é um numa rodinha de esclarecedores. Então, o caminho das pedras para a destruição. Quer aprender como se destruir? Você quer saber como? Você já sabe, você quer sistematizar, quer ter para ensinar para outros, quer entender como é que aconteceu? Foi assim. Foi assim. 2012, eu trouxe uma pequena reflexão, de uns 20 minutos, eu acho, numa comunidade terapêutica em Biguaçu, não sei se existe ainda, sobre esse salmo. E naquele ano, 2012, tá, gente? Eu tinha umas 5 televisões dentro de casa. Falei isso para a turma, mas é porque eu sempre fui pegar coisa velha, comprar aqui e tal, baixar na rua, trocar uma válvula e consertar, enfim, não é porque eu era rico, tinha 5 televisões. Sempre uma coisa velha, para pôr uma em cada quarto, para as crianças não encherem meu saco. Mas, e eu disse para eles, em 2012, quando eu trouxe uma reflexão sobre esse salmo em Biguaçu, uma cidade próxima daqui, né? Se tem uma fonte de impiedade, que é a grande conselheira da humanidade, é a televisão. Mas isso era em 2012. Eu ainda não tinha um smartphone. Não sei se alguém já tinha em 2012. Talvez uns e outros tinham lá, chamavam Palm Top, era louco para ter um Palm Top e tal. Eram uns nomes em inglês que a gente espera, uma curiosidade, posta no telefone com uma canetinha. Mas ainda era a televisão. Em 2012, 2010, eu me lembro de uma moça fazendo uma reportagem, a Sônia Bride, ela é uma repórter que é daqui de Santa Catarina. E ela estudou na UFSC, fez jornalismo ali e cresceu na Globo. E nesse momento ela morava no Japão, em Tóquio, e fez uma reportagem, em algum momento assim, entre 2007 e 2010, em um momento assim. Ela fez uma reportagem sobre como os japoneses estavam assistindo televisão de maneira digital no celular. Aquilo, o cara via que o cara ficava louco. Nossa, quando é que isso vai chegar para nós aqui no Brasil? A televisão no celular, em cristal e de maneira digital, você pode acessar em qualquer lugar, não tem que ser em casa e nem carregar um troço desse tamanho que a gente não consegue. Ah, olha! Por que se tinha todo esse ímpeto e esse olhar para cima da televisão? Porque ela, durante ali 50, 60 anos, foi o que vigiu como a grande doutrinadora, ensinadora, conselheira. Mas hoje eu não posso falar de televisão, eu acho que ninguém mais nem assiste televisão. Aí se eu falar hoje que quem é o grande aconselhador do mundo, eu não preciso ir longe, né? Eu acho que, eu
Eu duvido que até alguma inteligência artificial saiba quantos sites existem na grande rede mundial de computadores. Duvido que alguém saiba, além de Deus. Pode ser que alguém saiba, mas eu duvido. Eu sei que quando você começa a buscar, e é por isso que se chama link, porque é uma coisa que linka com a outra, que leva para outra. Se você pegar um site e começar a clicar, você vai morrer ali naquela cadeira sem comer, virar um esqueleto ali só linkando. E não acaba nunca, você vai passar o resto da vida linkando ali. Você começa num site e você não vai terminar nunca mais. Qual é a diferença entre a televisão e a internet? No que aprofundou o Conselho dos Ímpios? No que o Conselho dos Ímpios aprofundou e por que de 2012 para 2024 muito mais do que era a sociedade mundial mergulhou, se agarrou, agora está debaixo da terra, cavando e tentando agarrar as raízes dos psicotrópicos que trazem a felicidade. Mas por que isso? Porque, na internet você tem, ao mesmo tempo e de todos os lados, todo tipo de idiota te ensinando qualquer coisa. Você tem meninas que mal menstruaram, que estão falando de sexualidade e casamento na internet. E ela pode falar porque o canal é gratuito e quem que vai impedir de falar? E sempre tem um bobo que ouve, ela tem razão, é isso mesmo. Sempre tem uma mulher casada, vai ver aquela menininha de 17 anos, não, ela tem razão, nossa, eu não tinha pensado nisso, eu tenho que dar um cacete nesse vagabundo mesmo, que a mulher tem seus direitos, aí tá o homem também, aí se aconselhando com o homem. É a internet hoje. É o teu celular. São os teus links, tua rede. Eu não tenho problema nenhum de ser acusado de retrógrado, isso e aquilo. Eu uso a internet, óbvio que eu uso a internet, eu tenho celular, tenho computador em casa, eu uso essas fontes de conhecimento. Mas não tem problema nenhum de... Eu faço a minha triagem, né? Nem tão bem quanto deveria, poderia filtrar mais ainda, melhor ainda. Mas uma coisa é certa, graças a Deus, literalmente graças a Deus, eu não deixo que este grande trem de impiedade, esse grande veículo do Conselho dos Ímpios, que é a internet, faça a minha cabeça e decida quem eu sou e me ensine como viver. Eu já não faço isso. Por que eu não faço? Porque Deus, pela sua graça e misericórdia, já me catou, já me arrancou disso, transformou a minha mente, me fez nascer de novo e transformou o meu ser, de que era só carne, num ser espiritual, e me protege dentro da sua palavra, e no sangue do Senhor Jesus me purifica de toda essa maldade que eu ainda insisto em fazer, de toda essa maldade que eu ainda insisto em procurar. Mas obviamente que quem quiser se destruir hoje é só ficar na internet vendo conselhos de todo tipo. E como eu disse dias atrás aqui, o que mais dá é conselho sobre quem não entende nada, nem sobre o que está sendo falado, e nem sobre nada. Porque eu me lembro, falando aqui um pouco de internet, porque daí eu estou falando aqui de redes sociais também, mas não só. Mas é que eu me lembro que a gente saía na década de 80, eu e alguns outros intelectuais dessa vila que era Florianópolis, a gente ia para o cinema, assistia algum filme, e era um clube de cinema, não eram filmes comerciais, eram filmes cultos assim, e a gente assistia o filme lá e depois a gente ia para o boteco cheirar pó e tomar cachaça e discutir sobre o filme. Imagina aquele bando de intelectuais tudo cheirado, louco, bêbado, fumado maconha, que assistia um filminho ali de um assunto que ele não entende nada, nunca leu um livro a respeito, mas no boteco todo mundo tinha uma opinião formada, quase que o pau comia ali. Esse é o Facebook. Ninguém sabe nada do que está falando, mas está todo mundo falando e tem gente bebendo aquilo ali e se... Nossa, vocês sabem, olha, eu devia ter ouvido isso antes, olha, meu Deus, vou ver assim agora. Facebook, Instagram, outras redes que eu nem conheço também, então não importa conhecer, mas eu sei o sistema, eu sei como elas funcionam. Agora, esse velho aí, pastor, vem falar esse discurso, cara, lamentavelmente para você e para o mundo, esse discurso não é de um velho pastor e não é dos cristãos chatos, esse discurso é da ciência, é da psicologia, é da psiquiatria, é da neurologia, é das ciências sociais, é da pedagogia. As pessoas estão apavoradas, as pessoas que raciocinam sobre a situação da mente humana estão apavoradas com o tipo de ser humano que está se criando nessa massificação da internet. Então eu só estou dando um alerta.
não é o único conselheiro dos ímpios. Eu estou exemplificando o que é conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios é tudo aquilo que chega para você e que não passa pelo crivo da palavra de Deus. E óbvio, aquilo que você dá autoridade. E aí diz o salmista, não é bem-aventurado aquele que não só é aquele que fecha os ouvidos, mas não é que você não vai ouvir conselho dos ímpios, porque você vive nesse mundo, essas notícias chegam até você, essas opiniões chegam até você, mas ele diz, aquele que não ouve, no sentido de não emprestar ouvidos, que não segue o conselho dos ímpios. Esse é um homem feliz, mas esse é o início da derrocada. Então você quer saber como fazer para voltar para o sereno? Você começou hoje, nós estamos em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses, vai dar março. Quer saber como é que volta em maio para o sereno? É só quando sair daqui começar a dar ouvido para o conselho dos ímpios. E daí pode ser, você pode escolher, porque conselheiro ímpio nesse mundo tem aos montes. Tem o cara do boteco, tem o cara da boca, tem o cara da televisão, tem o cara do meio da rua, tem a gatinha que você sai não sei o que, tem o link tal, o site tal, o programa de televisão tal, o filme tal, e conselho dos ímpios está cheio. E esse é o primeiro dos estágios para chegar na loucura e na infelicidade completa, para não ser feliz. É seguir o conselho dos ímpios, ouvir o conselho dos ímpios. Agora veja, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Interessante, conselho é palavra, é uma ideia que chega até minha mente vindo de outro, e aí fala de andar, o verbo é andar de acordo com o conselho. Mas quando vai no segundo estágio, que é um pouquinho mais baixo agora, e também aquele que não se detém no caminho dos pecadores, interessante. O cara que anda, e que até pouco tempo estava ouvindo o conselho dos ímpios, ele estava andando igual um bêbado, mesmo que ele esteja sóbrio de bebida alcoólica, mas ele está andando de acordo com o conselho dos ímpios. Não está falando de estrada, está falando de conselho, de palavras, está falando de andando, de movimento. Ele se movimenta nessa direção. Mas quando ele se depara com o caminho dos pecadores, quando o salmista aprofunda a coisa, ele para. Ele trava. Em que idade você parou? Onde é que parou sua vida? Quando é que foi que você perdeu a direção de tudo? Quando é que nasceu aquele filho que você nunca criou? Quando é que foi aquele casamento que você dali não progrediu? E nada na sua vida progrediu. O caminho dos ímpios não é um lugar de caminhar. Que coisa interessante que o salmista faz. É outro paradoxo. Uma ideia que ele apresenta. Caminho é lugar de caminhar, ele diz, e também feliz aquele que não caminha no caminho dos ímpios, ele não diz, ele diz aquele que não para, não se detém no caminho dos pecadores. Porque, o caminho do pecador não é um lugar que anda, não é um lugar que progride, não é um caminho, é uma estação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Ele disse isso, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Em Jesus você caminha. Em Jesus você caminha e caminha rumo ao céu eterno, onde a felicidade será completa e perfeita. Mas no mundo, no que o mundo chama de caminho, você fica travado, parado. Você conhece a sensação de estar travado, parado? E eu não estou falando só de estar travado, porque como a gente se refere quando usa cocaína ou outro tipo de droga, o cara fica travado, trava todos os músculos, porque ele está louco, alucinado, numa paranoia, não. A vida parou. Onde é que a vida parou? Onde é que nunca mais deu certo? Onde é que a faculdade ficou? Onde é que ficou a liberdade? Onde é que ficou a família que eu comecei, que daí parou? Os relacionamentos, acabou. Mas como é que começou tudo isso? Você nasceu assim? Você nasceu louco, fumando pedra, cheirando pó, fumando cachaça, se injetando, sei lá? Não. Você nasceu mamando no seio da mãe, é leitinho materno. Depois vem mingauzinho, vem não sei o que, papinha, feijãozinho, babá, até um bifinho e tal. Aí tá lá, aí de repente do bifinho já começa, aí começa. Só tem cerveja, um vazetinho, tal, e aí minha vida parou. E aí minha vida parou. E aí você é o mesmo cara que era quando começou. Pode ser que você é o mesmo cara que quando começou aos 11 anos, então você é um cara de 11 anos. Ou pode ser que você é um cara que é o mesmo cara que começou aos 30 anos, então você é um cara de 30 anos, mas a vida parou, porque o caminho dos ímpios não é um lugar de caminhar, é um lugar de ficar parado. Porque não tem como caminhar, porque não tem para onde ir, é um circo, é uma porcaria, é um troço que trava, um troço que alucina. E aí o salmista diz, feliz é o homem que não
anda segundo o conselho dos ímpios, quer dizer, interessante que quando o cara começa a ouvir conselho, ele ainda está andando. Não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não faz a sua caminhada, não se comporta desse jeito, não estabelece o seu caminhar de acordo com o que ele ouve dos ímpios. Conselho dos ímpios. Eu li alguns estudiosos, comentaristas desse texto, e todos eles dizem assim: o conselho do ímpio é aquela coisa, aquela má palavra, aquela indicação para o mal. Mas eu também li algum tempo atrás, em que alguém me disse que o conselho dos ímpios também é uma figura para aquele conselho. Por exemplo, eu sou assistente social, então tem um conselho dos assistentes sociais. Os economistas têm um conselho dos economistas, né? Enfim. Essa ideia de conselho, ou seja, um grupo de pessoas que faz um conselho. As cidades de antigamente, elas tinham o conselho dos anciãos. Ficavam às vezes sentados na porta, a assembleia dos anciãos. Conselho dos velhos, conselho dos sábios. Você vê isso na literatura, você vê isso nos filmes, aquele agrupamento de pessoas que são consideradas mais sábias. Então, o conselho dos ímpios aqui pode ser uma palavra que vem dos ímpios e diz faça isso ou aquilo, ou pode ser uma indicação que vem dos conselheiros do mundo, dos ímpios, dos que renegam a Deus, dos que odeiam a Deus, dos que desprezam a Deus. Feliz o homem que não anda segundo esse conselho, não estabelece a sua vida de acordo com isso, e daqui a pouco não se detém no caminho dos pecadores, porque é o próximo passo que anda no conselho dos ímpios, é se deter no caminho dos pecadores. Só dar uma espiadinha, ali é mais perto. Eu podia ir no mercado comprar, já estava errado em comprar um cigarro, né, Alexandre? Claro que não estava certo comprar cigarro, no teu caso, como no meu, como em qualquer um de nós. É risco, mas ele ia no mercado, mas daí já foi no mercadinho. O que está embutido nisso aí? Já tem um desejo atravessado dentro de si, mas daí ouve o conselho do ímpio e diz não para o conselho do ímpio, mas aquilo fica martelando, porque também de uma certa maneira cumpre aquilo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo no final dos tempos. Os homens vão buscar pessoas que digam a eles aquilo que eles querem ouvir, e vão fazer dessas pessoas seus conselheiros, e daí só vão ouvir porcaria. E Paulo está falando em termos espirituais, e nós também podemos dizer que é em termos espirituais, e é em termos naturais, e é em todos os termos. Você não é uma vítima daquilo que fizeram, daquilo que falaram. Claro que o cara insistiu. E ontem o Alexandre falou, um falso amigo, né, porque deveria ter me dado uma força, ele te arranca daqui, então se você está bem, vai embora, não fica como eu, mas ficou forçando. Mas também existia dentro daquele indivíduo o desejo latente de voltar a usar a droga, que de preferência dele. O apóstolo Tiago explica isso, ele diz que quando nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. E daí quando é consumado já era pecado, e o pecado se traduz, culmina em morte. Parado no caminho dos ímpios, sem conseguir caminhar. Cara, você já ficou parado no caminho? Não sei em que situações você usou, em que situações você viveu, não sei. Mas assim, tem muitas situações que hoje eu olho para trás e posso pensar que elas eram engraçadas, mas eram ridículas, mas era. Você está de um jeito que você quer dar um passo, mas você não consegue. E você vai e não vai. Eu estou falando fisicamente em situações de drogadição. E o troço trava ali. E daqui a pouco, quando você vê que o troço não vai acontecer, você arreia no chão, você senta. Não tem mais forças. Você não tem uma escapatória, porque o que você ouviu e que está permeando a tua mente é conselho de ímpio. Você estava correndo, o pessoal gosta de correr. Se você corre, daí você ainda tem 10 km para correr, você vai parar e vou dar uma sentadinha aqui, você não, depois de ter corrido mais 15, você não vai levantar mais para correr, você não pode parar, você tem que se manter até chegar ao final, porque você para, você arreia, você perde o ímpeto, perde as forças. O músculo não pode parar. No caminho que se para, ali se senta. E esse é o próximo passo da derrocada. É o mais último degrau, é o nosso degrau. É o nosso degrau. Claro que aqui está cheio de homem bom que não experimentou isso, tal, não, isso de vez em quando, na verdade, eu sou diácono na igreja e tal. Mas é o degrau de quem assumidamente diz, olha cara, a minha vida, eu comecei ouvindo que não devia, dando ouvidos ao que eu não devia, daí daqui a pouco a minha vida travou e parou no caminho dos pecadores, mas eu ainda era aquele cara que a mamãe dizia, os amigos dele que não prestam. Daqui a pouco eu sou o cara da rodinha dos esclarecedores e as mães dos outros, aquele cara não presta para meus filhos. Na rodinha dos esclarecedores, tem uma coisa boa para a rodinha dos esclarecedores. Escrevendo um livro de Salomão,
Ele diz assim, em Provérbios 1, 24 e 26, ele diz que a sabedoria, ele usa o termo sabedoria, o capítulo 1 de Provérbios apresenta a sabedoria como, o próprio Deus se personifica como a sabedoria, e ele diz, eu dei uma palavra para vocês, vocês rejeitaram e não quiseram ouvir, e vocês buscaram os seus próprios caminhos, se endureceram e zombaram. Pois eu quero dizer uma coisa para vocês, eu vou zombar dos caminhos, quando vier a ruína de vocês, eu vou escarnecer da ruína de vocês. Isso é o Deus eterno falando para o homem teimoso, o ímpio, o turrão, por nós, por cada um de nós. Vai zombando de mim, mas um dia eu vou zombar de vocês. Quando vocês alcançarem aquela ruína que é certa no caminho do pecador, não pense que eu vou fazer o que você faz hoje, como você zomba da minha palavra, que eu vou esclarecer do esclarecedor. Provérbios, capítulo 1, versículos 24, 25, 26, está todo o conceito ali, mas o 24 diz, eu zombarei do zombador, do esclarecedor. Aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, Mateus 7, 24 e 25, ele diz, aqui que eu vou comparar, Jesus falando no Sermão do Monte, aqui que eu vou comparar o homem que ouve as minhas palavras e as cumpre. Eu vou comparar a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os rios, e veio o vento, e veio uma grande tempestade, uma grande adversidade contra aquela casa, e ela se firmou porque estava na rocha. Existe uma palavra para ser ouvida, que traz felicidade, que assenta o homem numa rocha, onde ele é, junto com aquela rocha, inexpugnável, inatingível, imbatível. A rocha é Jesus, a palavra é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus também. Então diz no versículo 2, veja, nós estamos há 45 minutos falando, estamos num versículo do Salmo 1, que é o versículo 1. Porque ele traz a escala da nossa vida, mas é importante que você entenda que isso não aconteceu por acaso. Não é assim que você piscou o olho e agora você é um homem de 50 anos treinado numa casa de recuperação pela 10ª vez. Não foi funcionando. E nem a tua recaída foi assim, que o cara chega aqui e conta uma historinha. Aí, quando eu vi, aí vai lá para o terapeuta, conta uma história que ele contou para a mãe dele, para a esposa e para a filha, e deu certo. Eu falo das mulheres que elas são mais emotivas, elas aceitam as nossas historinhas curadas. Já deu certo. Ele veio aqui para homem que já, homem que já traficava, que estava na cadeia. Aí ele veio contar isso. Aí quando eu vi, eu estava no morro chegando. Como assim quando eu vi? Seguiu o conselho dos ímpios, amigo. Parou no caminho dos pecadores, claro. Daqui a pouco, você está sentadinho na roda do esclarecedor, mas não foi de graça. Você não caiu de Marte e caiu cheirado. Você estava no mundo e fez uma caminhada de destruição e desgraça. Aí o que diz o salmista? Ele estava falando, feliz o homem que não faz. A grande palavra que nós não queremos ouvir é não. A grande palavra que nos incomoda é não. Eu não estou falando de dependente químico, estou falando de ser humano. A grande palavra que nos incomoda é não. Pode comer do que quiser, de toda árvore você pode comer, fica à vontade, cara, estão em casa, vive aí. Só não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não, isso eu não posso suportar. Não é uma coisa que eu não suporto. Então não dá para ouvir não. O ser humano não aguenta ouvir não. Resposta negativa tem que ser do jeito que eu quero. Então o salmista diz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, é um homem feliz. Ele tem que suportar vários não, principalmente 3 bem importantes que mexem com a estrutura desse homem. Isso só é possível quando a estrutura dele se refaz em Cristo e ele passa a ser um novo homem. Ao contrário, a palavra antes ali é uma palavra de antítese, não é uma palavra de primeiro, mas sim uma palavra de antes, quer dizer, ao contrário. Feliz é o homem que não faz isso, não faz aquilo outro. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e noite. Quantos dias e noites nós meditamos em outras coisas? Quantos dias e noites nós passamos em alguns lugares que agora a gente não gostaria nem de estar lá, ou talvez até gostaria de estar de novo, sei lá. Quantos dias e noites nós entregamos de bom grado, e depois saímos todo moído daquilo, mas entregamos de bom grado, e entregamos de novo, passamos uma vida entregando. Quantos dias e noites nós entregamos para aquilo que nós realmente
definimos que é o nosso prazer. Eu não sei o que você definiu que é o seu prazer, eu sei o que eu defini que é o meu prazer. Como nós estamos aqui todos acolhidos por luz e adultos de substância psicoativa, eu acredito que é a substância psicoativa que determinou o rumo da tua vida e te trouxe até aqui, mas e é disso que você tirou o prazer. Era ali que estava o seu prazer. E isso não é difícil ficar 3, 4 dias só tomando cachaça, sem comer nada. Ou 3, 4 dias só cheirando cocaína, ou fumando pedra sem comer nada. Não é difícil. Sem nem fazer sexo, sem fazer mais nada, só fazer aquilo, porque aquilo é o prazer. Quando o salmista diz que, ao contrário, o homem feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e ainda diz, nela medita dia e noite, e o termo meditar vem lá do hebraico, esse termo lá escrito, ele tem o sentido de ruminar. Sabe que o boi tem ali 2 estômagos, né? Um aqui e outro aqui. Então ele vem, a comida vai para o boi, vem para o primeiro estômago, e ele rumina aquilo, volta para a boca, ele mastiga mais, e vai. Quando não tem mais nada mesmo para ele tirar daquele primeiro estômago, não mastigar, e naquele primeiro estômago dele, daí ele lança para o segundo estômago, naquele estômago ele tira mais um fiapinho, que daí depois vai para o intestino e vai embora, que não presta mais. Meditar tem esse sentido, o sentido de meditar, esvaziar sua mente, tal, é um sentido diabólico, porque quando você expulsou o demônio que estava naquela casa, e limpou a casa, e esvaziou a casa, e ela ficou vazia, ele voltou, viu que ela estava vazia, trouxe mais 7 amigos e a ocupou. Então quando você ouvir a mensagem esvazia sua mente, ela vem do diabo. Mas quando você ouvir a mensagem, rumine a palavra de Deus, como o boi rumina, como o bovino rumina o alimento, o tempo inteiro com aquele troço na boca, indo e vindo, porque ele gosta daquilo que ele come. Para fazer isso, a palavra tem que ter prazer para você. E aí eu não vou explicar para você que prazer tem que ter a palavra. Eu posso dar um exemplo logo que deve ficar mais fácil para você. O prazer que você sentia com as coisas que te trouxeram para cá, o prazer que você sentia com as coisas que trouxeram a tua vida para onde ela está hoje, e você sabe como ela está hoje, você tem que pegar este prazer e jogar na pessoa do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Tem que jogar na palavra de Deus. Esse prazer total, esse prazer que não encontra obstáculos, esse prazer que não diga, eu estou cansado, eu não aguento mais, esse negócio, eu não aguento mais ler isso, eu não aguento mais ir na igreja, eu não aguento mais ouvir falar de Jesus. Tá bom, não vai progredir em nada. Mas quando tem o prazer, e daí é o primeiro prazer, é só você transpor isso que o salmista está falando, para entender de que prazer ele está falando, é só você transpor isso para aqueles momentos todos quando você definiu algumas coisas que te davam prazer e corria atrás daquilo e só daquilo, e aquilo era teu prazer. E o que o salmista está falando é: transforme a palavra de Deus nisso, numa fonte de prazer, como foi o pecado na tua vida, e aí você vai saber do que eu estou falando, e aí você vai experimentar a felicidade do salmista. Feliz é o homem que deposita a fonte do seu prazer na palavra de Deus, e dali busca felicidade, e dali busca prazer para a sua vida, e com isso ele descobre felicidade perene e eterna, porque a palavra de Deus transforma o homem nesse ser feliz. Então, apesar de que o salmista apresenta o caminho da derrocada, ele diz com bastante simplicidade e de uma maneira que não tem como dizer eu não entendi. A solução, meu amigo, é pegar a palavra de Deus e decidir que ela é aquilo que você quer para toda a tua vida o tempo todo. Daí você vai estar ruminando aquilo o tempo todo. Não preciso explicar como é que é isso. Nós éramos conhecidos por ser os caras que estavam sempre bêbados, sempre cheirados, sempre loucos, sempre fumados, sempre na zona, sempre duro, porque a gente era sempre fazendo porcaria, era a nossa marca. Agora o desafio é sempre e o tempo todo ruminando a palavra de Deus, porque você a ama, porque o teu prazer está lá. Agora veja, essa coisa toda da qual nós estamos falando, ser feliz porque tem o seu prazer na palavra de Deus, depois Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, ele vai dizer: aquele que me ama, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos.
E eu também o amarei, e me manifestarei a ele, e virei, e ele será meu conhecido, e eu o conhecerei, e meu Pai também o conhecerá, e viremos para ele e faremos morada nele. Esse homem que ama a palavra de Deus, é um homem que foi transformado pela palavra de Deus. É uma ação de Deus, tá? Não é uma ação tua. Não é ir à igreja, não é disso que está falando. Não é ter uma Bíblia, não é riscar uma Bíblia, não é andar com uma Bíblia, não é ler uma Bíblia, não é discutir uma Bíblia. Jesus disse para os fariseus, disse, vocês, doutores da lei, eu sempre repito esse texto, é o que nós temos que ouvir em 2024, da era cristã. Você escarafuncha as Escrituras, você esquadrinha, estuda as Escrituras, mas não porque tem prazer nas Escrituras, porque você quer descobrir, você imagina, você supõe que lá está a vida. Mas quando encontram a vida, que sou eu, não querem vir a mim. Mas se tivesse prazer nas Escrituras, encontraria a vida em mim, teria prazer em vir a mim. E esse prazer que faria você viver em comunhão comigo, através da renúncia de si mesmo, da troca de objeto de prazer, do esvaziamento de si mesmo, da morte voluntária na cruz comigo, para ressuscitar comigo para a ressurreição eterna, isso te transforma num homem feliz. Fora isso, só conselho de ímpio, andar de acordo com o conselho de ímpio, no caminho, parar porque não é caminho, e daqui a pouco está sentado, derrocado na rodinha dos escarnecedores, daí você já é o cara que é alvo de toda a ira de Deus. Tem mais uma explicação de Jesus, do salmista para isso agora. Ele diz, esse homem que é feliz, ao contrário de não fazer isso, ele faz o quê? Ele ama a palavra de Deus e rumina nela, medita nela dia e noite. Como será esse homem? Agora você vai pensar em você. Vai ser um cara exatamente como eu sou, com 50 anos falido, com 33 anos na vida de miséria, com 2 filhos adolescentes que eu mal vi, 5 esposas que Deus do livre, se elas ouvirem falar de mim, elas vão até no pai de santo lá para ver se mentira, porque Deus do livre, eu não quero nem me ver morto, quanto que dirá vivo perto. Um exemplo de derrocada e falência. Esse sou eu. E aí diz, mas o que ama a palavra de Deus e rumina na palavra de Deus é um homem que será como alguém plantado junto a ribeiros de águas. Lembra da palavra da semana passada? E também do bom solo, estou falando, a palavra do solo bom. Será como uma semente plantada naquele solo bom, solo onde tem água. Um solo para uma árvore é fértil, perto dos ribeiros de águas. Os solos do Nilo, do rio Nilo no Egito, são um dos solos mais férteis de todo mundo, por causa das águas do Nilo que regam e tal, porque toda uma ciência que tem ali, mas porque Deus fez de um jeito, quando diz plantado perto de ribeiros de água, está falando de umidade, está falando de refrigério, está falando de fertilidade, está falando de profundidade, está falando de condições de vida. E Jesus diz, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Essas figuras na palavra de Deus, elas sempre se repetem, porque é sempre a mesma coisa. É pela renúncia ao pecado, pela determinação, pela decisão de que agora eu vou buscar aquilo que Deus tem para a minha vida, pela entrega da vida, que só pode acontecer na palavra que purifica. Ele disse uma vez para os discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. E nesse processo de experimentar uma felicidade que é perfeita, veja, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Esse dá o seu fruto na estação própria, te lembra alguma coisa que nós falamos aqui há pouco tempo, que estava aqui nas últimas segundas? João Batista, Jesus e o apóstolo Paulo repetindo sempre a mesma mensagem, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Tem um tempo próprio para isso, amigo. Tem um tempo próprio, porque os frutos que você produz também produz pela graça de Deus, também produz por causa da semente que vem de Deus em você. Também produz porque o Espírito Santo de Deus, na regeneração, que é anterior à tua conversão, ele te transforma num bom solo. Não é produto teu, não é obra tua. Agora eu vou deixar de ser mal, agora eu vou ser bom. Nunca vai ser.
mas agora eu vou amar a palavra de Deus, vou buscar na palavra de Deus o que Ele tem para mim, vou entregar a minha vida e vou deixar a palavra de Deus ditar a minha vida, diz o salmista. A promessa é que vai ser alguém como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o fruto na estação própria. Eu tenho encontrado homens muito frustrados, Tenho encontrado homens já na 10ª internação, homens já desesperados. Eu tenho conhecido homens que depois de 10, 15 internações acabam com a vida na ponta de uma corda, se atirando uma ponte, aqui na Palhoça, a gente passou por você. Eu tenho conhecido esses homens. A frustração é tremenda porque nunca chega o tempo de eu dar fruto, nunca muda isso. Claro, porque não é uma palavra sobre todas as coisas. A palavra é o próprio verbo, o Senhor Jesus que é Deus, amar a Deus por todas as coisas. Não tem o seu prazer na palavra de Deus e nela medita de dia e de noite. Mas de novo, tem o seu prazer na cocaína e ela cheira dia e de noite. Tem o seu prazer na cachaça e ela bebe dia e de noite. Tem o seu prazer na maconha e ela fuma dia e de noite. Tem o seu prazer na dissolução moral e sexual e na perversão. E nisso se esponja de dia e de noite. E daí que é fruto, mas não pode dar fruto. Porque o fruto é consequência. É fruto que é fruto de uma semente que é plantada pelo semeador no bom solo. Mas ele é assim o homem que ama a palavra de Deus. Ele é transformado num bom solo e numa árvore que já é o desabrochar de uma semente, e é uma árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Gente, a figura é de prosperidade, de segurança, de grandiosidade, de vida abundante, água, refrigério, sombra, folhas que não murcham e não caem. É sempre primavera, não tem outono e inverno. É sempre momento de vida, é vida perene, vida eterna, vida perfeita, felicidade perfeita. Esse é o homem feliz. Ao contrário, agora de novo voltamos, não são assim os ímpios. Não significa que você é obrigado a fazer da palavra de Deus aquilo que você mais ama e segui-la e se tornar uma árvore plantada junto a corrente de águas. Você pode permanecer um ímpio, mas não são assim os ímpios, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Pelo contrário, são como um pó de pedra que o vento bate e espalha. Nunca sabe onde está, não tem raiz em lugar nenhum, não é de lugar nenhum, em nenhum lugar o acolhe. São como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão, quer dizer, eles não vão subsistir. Eles vão ser eliminados no juízo. E os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. É muito fácil hoje para um homem ímpio permanecer numa igreja 100 anos, 50 anos, o tempo que ele quiser, numa igreja, em movimento evangélico, movimento que... Pode ser, mas a congregação dos justos, que é o céu de luz, que é a eternidade morando com Deus, com a Trindade Santa e com todos os anjos e com todos os salvos, o ímpio não vai permanecer lá, você não vai para lá. A tua poeirinha vai ser espalhada e vai ser levada pelo vento, sem raiz, sem destino, só com destruição e felicidade. Imagina uma pedra que é espremida, o que sobra dessa? Uma farinha, já não é mais uma pedra, é só uma farinha que ainda o vento dispersa. Esse é o ímpio. Esse é cada um de nós, enquanto ainda damos ouvido ao conselho dos ímpios, nos detemos no caminho dos pecadores, e quando vemos, somos a rodinha dos escarnecedores. E essa tragédia é eterna, é só. Por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, diz, ou perecerá o próprio caminho, ou irá ruindo. Quando diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, eu vou economizar que você vai ler Romanos 8, 28, 29 e 30. Resumindo, Paulo diz que ele, aos que ele de antemão conheceu, a esses também ele predestinou, a esses ele justificou, aos que justificou, aos que ele glorificou. Vai lá ver Romanos 8, 28, 29 e 30 e ver o que significa o Senhor conhece o caminho dos justos e de uma certa maneira está dizendo, desconhece o caminho do ímpio, diz o caminho do ímpio perecerá. Por quê? Porque também se você for de novo para Mateus, quando aqueles homens que nunca foram justos vão chegar diante de Deus e dizer assim, mas Senhor, diz, nunca vos conheci. Porque o caminho do ímpio é desconhecido por Deus. Boa noite.